Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou gravar um pouco mais cedo. Sábado, hoje, dia 5 de novembro. E mais uma vez, né, nós vamos continuar aqui a nossa leitura, o nosso devocional. Vamos aproveitar esse sábado maravilhoso que o Senhor tem nos dado, né? Vamos orar, entregar esse momento e pedir sim que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender o que a Escritura tem para nós. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento tão gostoso, Senhor, desse sábado que nós já trabalhamos, já tivemos um tempo com a família. Jesus, eu quero te agradecer muito, Deus, por aquilo que o Senhor já tem construído até aqui. Nós estamos aí, Senhor, já no penúltimo mês desse ano de 2022, em novembro, e nós só temos a te agradecer, Jesus, pelo que o Senhor já fez até aqui. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está formando em nós, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, estejam totalmente focados naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que o Senhor tem fortalecido o nosso espírito na palavra. Que esse ano seja um ano, Senhor, de verdadeiras revelações no nosso espírito. Ainda que nós não estejamos vendo nada, Senhor, do lado de fora, nós queremos crer que do lado de dentro, no nosso interior, no nosso espírito, o Senhor está construindo um edifício para a tua morada, um edifício para a tua glória, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai nos lembrar cada palavra, cada texto, cada mensagem que o Senhor guardou no nosso coração. O Senhor vai nos lembrar no momento oportuno. Na hora que nós precisarmos, Senhor, dessas palavras, o Senhor vai nos lembrar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Hoje a gente começa com Atos 18 e em seguida a gente vai ler uma das primeiras cartas, né? Que Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, aos Tessalonicenses, né? É uma carta que Paulo escreve no momento em que ele está em Corinto, e só que ele já começa a trazer algumas direções para a igreja que está lá em Tessalônica, lá na parte norte, lá no mapa, lá em cima, onde ele passou algum tempo atrás. Então a gente vai ver primeiro aqui ele chegando em Corinto, né, estando aqui em Corinto durante 1 ano e meio com os irmãos, e em seguida a gente vai então entrar na carta de Tessalonicenses. Atos 18, versículo 1, diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei,
resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Percebem a violência, gente, que está acontecendo aqui nesse momento, ali em Corinto, justamente por causa da pregação do evangelho, porque Paulo está ali na cidade já há algum tempo. A palavra fala que ele permanece ali durante 1 ano e meio, ensinando os irmãos, pregando a palavra, né? Ministrando a palavra de Deus para aqueles irmãos, mas os judeus, mais uma vez, se levantam contra Paulo, o levam ao tribunal, e a palavra fala que Galho, que é o procônsul, que é o juiz naquele momento ali na região da Acaia, que é essa região sul, ali onde fica Atenas, Corinto e outras cidades, ele é juiz naquela região e Paulo é levado diante dele para que ele fosse julgado. Mas Galho percebe que Paulo está sendo levado ao tribunal por coisas da lei de Moisés, dos costumes judaicos, e não por causa de quebra de regras ou leis constitucionais. E então os irmãos ficam muito bravos, judeus, né? Porque Galho não quer julgar Paulo, levá-lo para a prisão, e eles são mandados sair dali do tribunal. Mas os irmãos ficam bravos, batem num outro irmão aqui, né, um chefe da sinagoga chamado Sóstenes, e espancaram ele diante do tribunal para ver se Galho fazia alguma coisa, né, se ele reagia de alguma maneira, julgando Paulo por causa dessa confusão, mas nada acontece. Nós vamos ver um pouquinho mais dessa história em seguida, dessa narrativa ali em Corinto, mas agora então entra justamente essa carta que Paulo está escrevendo agora para os irmãos lá de Tessalônica, lá na Macedônia. Lembra lá em cima, onde Paulo estava algum tempo atrás, onde Paulo foi levado, né, pelo Espírito para ajudar os irmãos lá na Macedônia? Tessalônica fica lá na região norte. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver lá na parte de cima. E Paulo então começa agora a escrever cartas para dar instruções, para ajudar os irmãos que às vezes estão com dificuldades. Ele começa a receber notícias dos irmãos ali em Tessalônica, então escreve para ajudá-los. Essa era a maneira que naquela época se tinha condições de ajudar as igrejas, né? Através de cartas, através de instruções, através das cartas. E assim Paulo começa então a escrever as suas cartas que hoje nós temos ali no Novo Testamento, né? São cartas que Paulo estava escrevendo para ajudar os irmãos em cidades por onde ele tinha passado. E essa primeira carta é a primeira carta de Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler toda a carta hoje de Tessalonicenses, de 1 a Tessalonicenses, né? Então, se segura na cadeira aí, pega a tua Bíblia, abre no livro de 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler os 5 capítulos que tem no livro, na carta, né, de 1 a Tessalonicenses. Paulo relata, o texto aqui começa dizendo, né, com esse cabeçalho: Paulo relata seu trabalho missionário em Tessalônica. E ele começa dizendo o modelo de igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia.
Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, esse é o primeiro capítulo, né, de 1 Tessalonicenses. Paulo aqui simplesmente está cumprimentando os irmãos e dizendo o quanto ele está feliz porque a mensagem do evangelho chegou aos irmãos da Macedônia e também na Acaia, através de Paulo, que se dispôs a ir ajudá-los, mas eles receberam com muito amor, com muito prazer, né, a mensagem, abriram o coração para aquilo que Paulo estava pregando para eles. E a fé que eles têm hoje está sendo propagada, está sendo levada adiante através das regiões ali da Macedônia e da Acaia. Paulo está muito feliz com os irmãos de Tessalônica por causa da pregação, da continuidade que eles estão dando. Paulo vai dizer aqui para os irmãos em Tessalônica que eles têm realmente sido exemplo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Modelo de servo. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu,
Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo o quanto esses irmãos têm sido realmente exemplo, né, modelo de igreja, modelos de servos, porque eles têm sido um exemplo para muitos, eles têm perseverado nos ensinos que Paulo trouxe para eles têm sofrido perseguição, assim como os irmãos da igreja ali da Judéia, onde começou o evangelho a ser propagado. Eles têm então entregue a sua vida uns pelos outros, para que eles permaneçam unidos no Senhor. E Paulo diz que está ansioso por voltar, por estar com eles, por vê-los pessoalmente novamente, né? Há uma alegria, gente, no coração de alguém que ganha almas, de ver que essas almas estão bem, que elas estão sendo bem alimentadas, bem cuidadas. Isso é o coração de Paulo, o tempo inteiro demonstra essa alegria em receber boas notícias e tristeza quando ele recebia más notícias de algumas igrejas, quando ele sabia que os irmãos estavam em brigas ou em outro tipo de situação. Paulo então está dizendo o quanto ele está feliz e não vê a hora de estar lá com os irmãos. Nós temos muitas coisas aqui dentro desses versículos que a gente tem lido, gente, mas vamos continuar aqui. Paulo enfatiza a necessidade de uma fé perfeita. Modelo de comunidade, ele vai falar agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Gente, a alegria de Paulo é nítida, né, nessa carta. É nítida a alegria dele em saber que os irmãos estão bem na fé, que eles estão sendo fortalecidos. Se não por ele próprio Paulo, Timóteo vai até esses irmãos e acrescenta ainda mais ensino, ainda mais incentivo, né? Ainda mais ensinos da parte do Senhor mesmo, né? Eu falo que Paulo enviava Timóteo ou outros discípulos, porque além de querer saber se os irmãos estavam bem, ele os envia com ainda mais ensino, ainda mais capacitação, para levar então mais ainda base, né, cristã, mais exemplos, testemunhos de Jesus, para que os irmãos fossem fortalecidos. É isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos para o quarto? Modelo de comportamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus
que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e os ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, ele tem uma ênfase no final a respeito deles andarem em decência, né, uns para com os outros. Então ele fala da imoralidade sexual. Depois ele fala sobre o trabalho, de que todos eles deveriam cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar para que ninguém dependesse de ninguém. Então a igreja precisava continuar avançando, trabalhando, vivendo uma vida natural e normal, para que eles não ficassem só pensando no evangelho, na volta de Jesus, porque muitos dizem que eles tinham uma expectativa de que a volta de Jesus estaria muito próxima, por causa da grande perseguição do Império Romano. Então, por causa disso, muitos acreditavam que Jesus estava voltando muito em breve. E alguns acabavam até desfalecendo, querendo parar de trabalhar, querendo parar de produzir. Paulo está dizendo, não, irmãos, bora trabalhar, bora produzir, bora sermos pessoas ativas, porque nós não podemos ficar dependendo uns dos outros. A igreja, muitos que estavam sendo perseguidos já ao redor do Império Romano, estavam precisando inclusive da ajuda dos irmãos. Nós vamos ver isso. E depois ele começa a falar sobre a questão da morte, justamente por causa da grande perseguição que já estava ocorrendo por parte do Império Romano nesse momento. Muitos cristãos estavam sendo mortos. E aí havia uma tristeza no coração dos irmãos que ainda não tinham entendido a questão da volta de Jesus e da ressurreição dos mortos. Então eles começam a receber essa carta de Paulo, e Paulo dizendo para eles a respeito novamente daquilo que ele já tinha dito quando estava com eles, a respeito da ressurreição dos mortos, da volta de Cristo, de que nós estaremos todos juntos com o Senhor quando Jesus voltar nas nuvens. E ele dá uma pincelada aqui em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, ele começa a falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Esses versículos aqui de 1 Tessalonicenses são muito usados, né, no estudo da escatologia. Quem fez a escatologia comigo, a gente viu um pouco dentro desses textos, e eu acredito que assim, tem muito mais, né, para o Espírito Santo continuar nos ensinando sobre isso.
Vamos ler o capítulo 5 e a gente vai finalizar então a nossa leitura de hoje. A volta do Senhor e outras exortações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Portanto, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saudem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Capítulo 5, Paulo fala um pouco mais sobre essa questão da volta de Jesus, de que eles estão na luz e não nas trevas, de que nós somos os do dia e não da noite. E aí eu queria te dar um conselho maravilhoso. Nós estamos justamente, já desde o início do ano, fevereiro, março, a gente está dentro de um estudo das cartas de Paulo. Às quintas-feiras, à noite, a gente tem essa aula online, né, pelo Google Meet, e a gente está estudando todas as cartas de Paulo. E nós já estudamos a carta de 1 a Tessalonicenses. Então, nós tivemos algumas aulas, não me lembro se foram 2 ou 3, sobre 1 Tessalonicenses, e nós então fizemos um estudo minucioso sobre todo o texto, sobre toda a cultura daquela época, sobre o período histórico em que isso estava acontecendo, sobre a vida de Paulo, né, com essa igreja. Então eu queria te aconselhar a ir lá no canal, como você já está aqui. Eu vou ver se eu deixo na descrição desse canal aqui, desse vídeo para vocês, o link da primeira aula de 1 Tessalonicenses. E aí você vai ter que ir na sequência, né? Para ir vendo todos os outros capítulos. Mas eu te diria para estudar esses textos junto com a gente lá no canal,
Você pode fazer aí de acordo com o teu tempo, fazendo outros afazeres, inclusive. Eu tenho alguns amigos que durante o período em que eles estão dirigindo, eles geralmente aproveitam para ouvir os estudos, para ver os estudos ali do YouTube. Então eu queria te encorajar nesse momento. Como a gente está aqui dentro da leitura, dentro das cartas de Paulo, e a gente tem esse material muito bom ali, não é porque eu tenho dado essas aulas não, gente, mas o Espírito Santo tem sido tão bom conosco, tem nos ajudado, né, a compreender os textos, a avançar um pouco mais fundo, a mergulhar, né, naquilo que Deus tem para nos ensinar. Então eu não queria que você ficasse só na leitura aqui comigo, não, dessa carta aos Tessalonicenses, mas que você fosse lá e visse os vídeos que a gente ensina sobre essas cartas de Paulo, e em especial, por enquanto, a carta de 1 Tessalonicenses, tá bom? E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar avançando aqui, a gente vai ler justamente a segunda carta aos Tessalonicenses e continuar aí dentro do livro de Atos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima tarde, finalzinho de tarde aí de sábado, ótimo domingo para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura dentro do Novo Testamento. Deus abençoe, gente. Até amanhã.